se alguma pessoa ressuscita, ou então se alguma pessoa está entre a vida e a morte, nós sabemos que só Jesus, né, pode salvar aquela pessoa daquela situação, né? Nós sabemos que só Jesus pode mudar a vida daquela pessoa, né? Então, o Paulo estava pregando ali para aquelas pessoas, né? Mas só que o Festo ele não acreditava, né, naquilo que Paulo pregava, né? Por isso que ele não queria deixar o Paulo estar pregando naquele lugar, né? E no versículo 20 e 21, Festo teve a intenção de enviar Paulo para Jerusalém, né? Para resolver a questão, né? Para resolver a questão perante a lei judaica, né? Mas ele sabia, né, que isso não fazia parte do plano de Deus, né? O plano que Deus tinha na vida de Paulo, né, era que ele fosse pregar para o rei César, né? E isso ninguém podia mudar, né? Porque quando Deus tem um plano nas nossas vidas, né, ninguém pode interferir, né? Ninguém pode mudar, né, aquilo que o Senhor já reservou para nós, né? Porque nós sabemos, né, que o Senhor, Ele pode todas as coisas, né? E pode se levantar qualquer pessoa contra nossas vidas, né? Que aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir, né? Amém. E no versículo 22 também, a ressurreição de Jesus Cristo, né? Mas como ele sabia, né, que Festo não iria acreditar naquilo que Paulo tinha para falar para ele, né? O Senhor precisava fazer a transformação, né, na vida de Festo, né, para que ele pudesse acreditar naquilo que o profeta do Senhor ia ministrar ali para aquelas pessoas, né? E no versículo 23 diz, né, que as coisas que estavam acontecendo ali tinha tudo sido o plano de Deus, né? Como Deus havia falado para Paulo, né, que iria colocar Paulo, né, na presença de reis e governadores, né, para falar do nome do Senhor, né? Porque às vezes, né, o Senhor manda a gente falar alguma coisa, né, para alguma pessoa, ou então ministrar na vida de alguma pessoa, né? E muitas vezes a gente não fazemos aquilo, né, que o Senhor nos manda, né? Às vezes a gente deixamos passar, né, aquilo que o Senhor pediu para nós estarmos fazendo, né? Então que nós sabemos, né, que nós devemos sempre estar ouvindo, né, a voz do Senhor, porque o Senhor, Ele não vai enviar a gente em vão, né? O Senhor, Ele não vai nos mandar em algum lugar, né, se não for da vontade dEle, né? E se Ele não tiver um plano na vida daquela pessoa também, não vai adiantar a gente ficar ministrando, né, pregando a palavra do Senhor para aquela pessoa, porque o Senhor não, se não for da vontade de Deus, o Senhor não vai agir, né? E como diz no versículo 24, que para a festa, né, Paulo não era importante, porque para o rei também talvez ele não era, né, mas para judeus, Paulo era uma pessoa importante, né, porque eles também sabiam, né, que Paulo iria ali, né, para falar sobre a morte de Jesus, né, para falar sobre a ressurreição e a salvação de Jesus, né, que isso, eles achavam que isso não era uma questão, né, para que eles pudessem condenar Paulo à morte, né, porque Paulo era conhecido por muitas pessoas, né, e muitas pessoas falavam, né, sobre ele e sobre a mensagem, né, que ele vinha pregando, né, nas cidades e nas vilas, né, e nos outros lugares, né, que falavam dele, né. Então as pessoas já conheciam Paulo, né, e eles sabiam que Paulo não estava fazendo uma coisa que precisava ser condenado à morte, né. As pessoas sabiam, né, que aquilo que Paulo estava falando, né, era sobre a ressurreição de Jesus, né, e a salvação, porque as pessoas que estavam ali, os judeus, eles acreditavam, né, na palavra do Senhor. Eles acreditavam que Paulo tinha sido enviado do Senhor, né, para pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, né. E no versículo 25 diz, né, que Festo, ele não conhecia as leis, né, as leis judaicas, né.
Então, ele não conhecia a palavra de Deus. Por isso, ele não entendia, né, nada daquilo. Ele não entendia nada e nem sabia, né, porque, o que estava acontecendo, né. Mas muitos que estavam ali dentro, né, sabiam o que estava acontecendo, né. Muitos que estavam ali dentro, né, muitos que estavam ali dentro das igrejas, né, estavam até ocupando os púlpitos, né, muitos que estavam ali dentro, né, das igrejas, ou até estavam ocupando os púlpitos que não conheciam nada da palavra, né, e também não sabiam nada do que estava acontecendo, mas porque o Festo, né, ele não conhecia as leis judaicas, né, então ele não sabia, né, o que Paulo estava ali falando para ele, né, porque para ele, Jesus não podia salvar ninguém, né, para ele, Jesus, por muitas pessoas incrédulos, né, quando a gente vai ministrar a palavra para algumas pessoas, né, que não acreditam no Senhor, né, eles pensam, né, que Jesus não existe, que Jesus não morreu e ressuscitou. Eles não acreditam, né, que nós devemos entregar as nossas vidas, né, para que nós tenhamos a salvação, né, porque eles não acreditam que o Senhor existe, né. Então nós devemos estar assim, né, ministrando, né, para aquelas pessoas, né, e orando também para elas, né, para que o Senhor venha mover, né, a vida de cada uma daquelas pessoas, né, para que eles possam acreditar, né, que somente Jesus salva, que somente Jesus liberta, né, que Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né. Então nós temos que estar pregando, né, a palavra para aquelas pessoas, né, para que eles possam estar assim também fazendo a melhor escolha da vida deles, né, que é servir ao Senhor, né, que é estar no caminho do Senhor, porque nós sabemos que o mundo, né, ele tem várias coisas para nos oferecer, né, mas nós também sabemos que a melhor escolha, né, é servir ao Senhor, né, porque nós sabemos que o Senhor, ele pode tudo nas nossas vidas, né. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor, ele pode transformar, né, as nossas vidas, ele pode nos usar, né, que cada vez que nós estamos na casa do Senhor, nós podemos ser mais abençoados, né, basta a gente pedir, né, e ter fé, basta a gente ter fé e pedir, né, para o Senhor, para que ele abençoe as nossas vidas, né, porque ainda existe várias pessoas, né, incrédulas nesse mundo, né, porque eles pensam que quando a gente começa a falar alguma coisa para eles pensam que nós estamos falando de nós mesmos, né, mas a maioria das vezes estamos falando, né, porque o Senhor nos enviou ali naquele lugar para encontrarmos com aquela pessoa para anunciar o evangelho dele, né, porque tem muitas pessoas aí nesse mundo que ainda precisam, né, ouvir a palavra do Senhor.